Olá, sou o Regis Antônio Coimbra e vou falar sobre a presunção de inocência. Em termos bem diretos, presunção de inocência é um instituto do direito burguês liberal, né, com foco no indivíduo, se protegendo contra o Estado. Né? E dessa perspectiva, para o Estado, né, poder condenar e caracterizar alguém como culpado, ele precisa seguir o rito, né, seguir o devido processo jurídico, que aí vai ter as suas regras, vai variar um pouco, mas vai ter no Ocidente alguns princípios básicos. A presunção de inocência é um desses princípios, assim, bem gerais, né, que pode ser interpretado de maneira mais ou menos radical. No Brasil é bem radical a coisa. Qual é a interpretação de presunção de inocência no direito do Brasil? Digamos que eu tenha cometido um crime, que eu pratiquei uma conduta prevista como crime. Né? Digamos que eu confessei que eu pratiquei. Digamos que há uma gravação de eu cometendo. Digamos que há pessoas que viram eu cometendo. Eu ainda sou inocente no sentido jurídico. Tá? Então, no sentido fático, pode haver um consenso de que eu cometi, que nesse sentido fático eu sou culpado, mas no sentido jurídico eu estava desde sempre e ainda continuo inocente. Ter-se-á de abrir um processo, né? O Ministério Público, a polícia vai mandar vai fazer uma investigação, vai mandar o relatório lá para o juiz, que vai pedir para o Ministério Público olhar, aí o Ministério Público vai olhar e aí vai apresentar uma denúncia, né? Supondo que seja mais ou menos assim. Tá? Aí o juiz vai analisar se aquela denúncia tem pé e tem cabeça e dá para prosseguir. Né? Digamos que o meu advogado vai dizer que não pode, vai entrar com habeas corpus para matar já no nascedouro o processo, mas o juiz vai ter que analisar isso e diz, não, tem os elementos, tarará, vai prosseguir. Tá? Continuo inocente. Aí o juiz me condena, tá? Digamos que seja uma coisa de decisão de juiz singular. Eu continuo inocente enquanto eu puder recorrer. E eu vou recorrendo, e vou recorrendo, e vou recorrendo, e aí chega no dia, vamos dizer assim, que vão decidir se eu sou, então, em última instância, culpado e inocente. E eu morro, né, de velho. Morri inocente. Né? Não houve a conclusão do processo para dizer se, olha, vai que na última instância, né, eles concluem que eu, na verdade, não era culpado, que, na verdade, ou eu não cometi aquela conduta, ou que se eu cometi eu não estava em condições de entender o que eu estava fazendo, ou se eu tinha condições de entender, eu não tinha condições de me controlar. Né? Todas essas hipóteses podem me transformar em não culpado, e não culpado é inocente, eu seria absolvido. Né? Mas como eu morri, e aí, o que acontece? Eu vou ser absolvido? Eu vou ser condenado? E aí surgiu uma discussão a partir de um post que eu publiquei em 2011. E agora deu problema aqui, não abriu a janela que eu queria. Né? Então vou usar um método mais feio, que é esse aqui. Esse post aqui eu publiquei em 11 de abril de 2011. Eu acho que foi mais ou menos na época em que aconteceu lá em 7 de abril de 2011 ocorreu o massacre do Realengo. Né? Aí um jovem lá de 23 anos, o Wellington Menezes, foi numa escola e matou... Quanta gente matou? Matou 12 alunos lá e deixou mais 22 feridos. E depois ele se suicidou. E aí eu disse,
Wellington de Oliveira é inocente. Sei lá o que estava pegando aqui no Brasil, a loucura do conceito de presunção de inocência. Certamente alguma coisa de politicagem, né? Então eu peguei esse exemplo e disse, Wellington de Oliveira é inocente. A situação é curiosa, como no Brasil, a presunção de inocência e tendo morrido Wellington jamais será sequer julgado, muito menos condenado, ele é inocente. Só para esclarecer o que exatamente significa a presunção de inocência e o que não significa. Tá? Não significa que ele não cometeu a conduta. Tá? Não significa que ele seja inocente nesse sentido fatual. Tá? Significa apenas que ele não foi julgado e condenado. Nunca será, portanto, ele permanecerá sempre inocente, nesse sentido técnico da presunção de inocência, que é muito frustrante, né? Não é o que se pensa quando o cara é inocente, quer dizer que ele não fez. Né? Uma situação fática da vida. Sei lá, alguém sumiu com alguma coisa no escritório, né? Ou estragou, ou sei lá, gastou, alguma coisa assim. Quem foi? Ah, não, fulano é inocente, não foi ele. A gente quer dizer que ele não fez. Tá? Ele não quer dizer que não se pode dizer que ele é culpado porque ele não foi julgado devidamente. Né? A ideia aqui é de que concretamente a pessoa não praticou aquela conduta, né? Ou fez na inocência, na ignorância, na loucura. Né? Até esse sentido não vai pegar muito. Né? Então a ideia aqui da inocência jurídica é essa. E foi esse o sentido aqui do post. Eu não sei qual era a bronca política, provavelmente, que me levou a fazer isso, a escrever isso. Mas aí agora, então, em 2021, um amigo meu da filosofia, inclusive acho que é mestre em filosofia, Marcos Valério XR, disse justamente o que Sérgio Moro se recusou a fazer no caso de Dona Marisa. A gente discutiu se estava certo, se não estava certo o que o Moro fez. Né? O meu argumento é o de que, o artigo 107 do Código Penal prevê extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Né? E lá o artigo 397 do Código Penal, acho que ele é que transcreveu isso direitinho. Aqui. 397 do Código Penal. Agora não estou achando. Aqui. Após o cumprimento do disposto no artigo tarará e parágrafo tarará, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Então, o 107 do Código Penal, combinado com o 397 do... 397? Agora eu já esqueci o número. Com o 397 do Código de Processo Penal, determinava então na interpretação do Marcos Valério que teria de constatar a extinção da punibilidade e 2, absolver sumariamente Marisa Letícia. Aí eu não entendi desse jeito, eu entendi que cadê? A questão processual do 397 não se aplica à peculiar extinção de punibilidade por morte, por perda do objeto, até não tenho certeza se seria esse o termo. Isso é a peculiar extinção da punibilidade por morte do agente atípica, e assim entenderam os ministros do STF. Cito: extinta a punibilidade pelo fato do falecimento da denunciada, emerge por si só sobranceira a presunção de inocência, descabendo cogitar-se de culpa ou absolvição. Até acho que está aberto aqui. Aqui, né? Extinta a punibilidade pelo fato do falecimento da denunciada, a Dona Marisa Letícia, né? Lula da Silva, emerge por si só sobranceira a presunção de inocência, descabendo cogitar-se de culpa ou absolvição. Ele não concordou, ele disse, então quer dizer que tu endossa o STF? Disse, não, ele disse uma coisa e disse outra coisa, disse duas coisas. Né? A questão processual, tarará, tarará, e assim entenderam os ministros do STF, tarará, tarará, cito. Né? Aí diz, olha, e mesmo assim a jurisprudência é uma das fontes jurídicas. Né? A legislação também podia estar errada. Né? Então,
A gente poderia argumentar, tá, mas tu sabe, Marco Valério, que esse é um direito de malandro, né? Não é de burguês, né? Porque, enfim, se poderia argumentar também nesse outro sentido, né? Mas a ideia básica é, olha, do ponto de vista jurídico, talvez seja questionável, condenável, lamentável que o Moro não tenha absolvido a dona Marisa Letícia, mas, no meu entendimento, a ideia da absolvição sumária, ela se aplica bem aos casos em que a pessoa está viva, né? Então ela fica livre da espada de Damocles do processo, vamos dizer assim. Ela sabe se ela é culpada ou inocente, né? Mas ela quer ter a certeza de que não será mais, não correrá mais o risco de ser acusada e condenada. Então ela já é absolvida. Mas no caso da pessoa morta, não cabe mais, não caberia condená-la e não caberia absolvê-la. Mas digamos, para argumentar, que coubesse absolver. Essa absolvição que caberia, né, ela também explicita o quanto essa absolvição, essa inocência dessa absolvição, não quer dizer nada, né? Quer dizer apenas que tu não pode ser chamado formalmente de culpado. Não quer dizer que tu é inocente no sentido fático, não quer dizer que tu não cometeu a conduta porque quis, sabendo, tendo condições de se controlar. Enfim, essa é a ideia básica dessa discussão, né? E a ideia do post, né? Olha, presunção de inocência é uma coisa muito formal, né? Tá, eu acho que vale, né? Chutar o cachorro morto do Moro, né? Que agora se poderia, agora teria 1001 argumentações, né? E vai que ele também era suspeito em relação a Letícia, né? Seria uma hipótese, né? Mas a exploração política disso eu até entendo, mas juridicamente eu acho que quanto mais se explicita o que é a presunção de inocência, menos ela tem esse peso de munição para uma argumentação, pelo menos um pouco minimamente séria, né, sobre a substância, né, sobre a realidade das coisas. Olha, será que era inocente? Vamos discutir isso? Um jornalista pode, né? Mas o jornalista pode provar por A mais B, juridicamente, a pessoa que morreu e não foi condenada continuará inocente. Não vou dar outros exemplos, né? Porque seriam anacrônicos e seria... tem uma falácia que tem o nome de acusar... De pegar exemplos de certos momentos históricos. Mas então, espero que tenha ficado claro o conflito, ou seja, a presunção de inocência não quer dizer que o sujeito não cometeu a conduta, quer dizer que ele não pode ser juridicamente considerado culpado, e é só isso. Tá? E podem dar o joinha, o desjoinha, não existe ainda uma opção para o dedo do meio, né? E inscrevam-se no meu canal e sigam-me nas redes sociais.